informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Olá, eu sou a Dineia Dalpisol e esse é o Conexão ESBM. É o podcast que trata de temas relacionados à segurança pública e que traz aqui grandes personalidades, grandes atores que atuaram e que atuam de alguma maneira ainda nesse cenário, que é o cenário da segurança pública. E hoje nós temos a honra de ter conosco uma convidada muito especial que foi delegada de carreira e agora está deputada estadual, a delegada e deputada Nadine Anflor. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, uma mulher extraordinária e que vai dividir conosco agora alguns insights de uma carreira belíssima que continua em construção. Muito obrigada, prazer, alegria poder estar aqui no Conexão ESBM, nossa co-irmã, brigada militar, né? Essa conexão que acho que é tão importante. Obrigada, Dineia, obrigada, Diogo Franco, por essa oportunidade de poder vir aqui conversar. Eu digo que eu estou realmente parlamentar, mas eu sou delegada de polícia, então a minha carreira é na segurança pública e tudo que eu faço também continua sendo pensando, né, no melhor para as pessoas nessa área da segurança pública. Então tem uma história de vida aí de 21 anos como delegada de polícia. Entrei em 2004 na Polícia Civil e todos os dias a gente está aprendendo. Nadine, acho que tem uma carreira marcada por protagonismo e por quebrar barreiras. Acredito, né? A primeira delegada de polícia, presidente da ASDEP, a primeira delegada de polícia, chefe de polícia em 180 anos de história da Polícia Civil do nosso estado. E, acredito eu, a primeira delegada de polícia eleita deputada estadual. Então, sempre rompendo barreiras. Quais os desafios para romper essas barreiras? Houve algum tipo de preconceito? Houve alguma dificuldade para ocupar esse espaço público aí tão relevante na segurança pública do nosso estado? Dificuldades a gente sempre tem. Se a gente disser que não teve algum tipo de dificuldade, algum tipo de preconceito, talvez porque a gente não queira ver, porque existe, né? Isso é fato. Mas eu sempre encarei, e muito antes da minha carreira como delegada de polícia, mesmo como mulher, como cidadã, né? Eu disse que eu sou a filha mais velha, né? A prima mais velha de um grupo de muitos primos, e eu sempre encarei também a minha vida como um desafio e tentando fazer a diferença por onde eu passei. Mesmo na família, mesmo sem saber exatamente o que eu seria no futuro, eu nunca entendi que uma pedra no caminho fosse um obstáculo. Eu achava que era mais um desafio e que eu tinha que dar um jeito de superar aquele desafio, né, do meu jeito. Tentando ser leve, tentando ser alegre, e eu acho que assim eu consegui chegar em todos os espaços onde eu cheguei. E eu sempre digo, quando a gente fala assim, a primeira, né? Hoje a gente fala muito sobre isso. Porque a primeira, será que a gente ainda tem que falar sobre a primeira em tudo? É importante a gente deixar marcado. Mas eu quero aqui também lembrar tantas outras mulheres que chegaram e que oportunizaram que eu pudesse chegar nesses espaços. Porque as primeiras, elas abrem caminhos, mas tantas outras abriram caminhos de outras formas, não conseguiram chegar, mas acabaram abrindo caminhos. Se eu parar para pensar dentro da instituição Polícia Civil, nós tivemos as primeiras mulheres na década de 70 na Polícia Civil. As primeiras investigadoras. Aí imagine o que foi para elas, né? Se para mim, em 2004, me perguntaram, e eu atendendo no balcão de uma delegacia, me disseram, muito obrigada, moça, eu quero falar com o delegado, em 2004. Imagina o que foi para as mulheres policiais que entraram lá na década de 70. Né? E que talvez não tiveram todo esse protagonismo, mas que se mantiveram lá firmes, apesar de todos os obstáculos. Então, sim, obstáculos todas nós temos, né? E homens e mulheres também têm obstáculos, mas as mulheres
muito mais na minha visão, porque o universo ele era muito mais masculino. Hoje a gente tem mudado isso, hoje a gente tem ocupado esses espaços. Eu acho que num futuro não tão distante a gente vai continuar dizendo, teve a primeira, mas isso já não é mais novidade. Aliás, me perguntavam muito, o que tu quer deixar como chefe de polícia? Obviamente tantas coisas a gente fez e vamos falar sobre isso aqui, mas eu sempre dizia, eu quero que isso seja um exemplo de que deu certo. O meu maior desafio era fazer com que tantas outras venham. E até agora não veio. Tô até, embora seja recente, eu tô aqui, numa luta para que outras mulheres ocupem esses espaços. Na ASDEP também, na Associação dos Delegados. Nenhuma outra delegada ocupou esse espaço. Mas espero que venham, porque esse é o grande legado que eu acho que a gente tem que deixar quando a gente quebra algumas barreiras. Delegada, quantas verdades, nisso que você falou, e até me refiro como delegada, porque a gente está tratando de alguém que liderou durante muito tempo políticas públicas voltadas à violência doméstica. E um dos questionamentos que a gente traz é que mudanças concretas que você testemunhou ao longo desse tempo que tiveram algum impacto realmente nas vítimas de violência doméstica. Muitas, Dinéia. Eu acho que e é um tema extremamente importante de ser conversado. Um tema que é sempre atual e infelizmente, que bom que a gente pudesse estar aqui não falando sobre que esse tema não fosse um tema atual, mas é um tema atual. A violência contra a mulher, ela não é um problema de uma cidade, de um estado, de um país. Eu viajei para vários outros países. Eu fui para o Japão, gente, recentemente. E eu cheguei lá e resolvi perguntar. E lá eles têm problema de violência contra a mulher. Então, assim, do outro lado do mundo a gente tem esse problema. E ao longo da minha trajetória, enquanto delegada, isso também é interessante, porque até ser delegada de polícia, eu não me considerava uma mulher feminista, eu não me considerava uma mulher que defendesse outras mulheres, não pensava nisso, Eu fiz faculdade, fui indo, ouvi do meu avô que fazer direito não era uma profissão para mulheres, ouvi, E depois eu disse, infelizmente, pena que ele não me viu chegar ao topo mais alto da carreira como chefe de polícia. No dia que eu tomei posse, eu disse, imagina se meu avô estivesse aqui, porque ele achava que a carreira de advogado não era uma carreira para as mulheres. Então, isso era conceitual, é estrutural, é social, é cultural, de um tempo recente, de um tempo não muito longe. E quando eu ingressei na carreira como delegada de polícia, eu comecei a enxergar a violência contra a mulher. Não tem nenhum de nós, e o major aqui, agora eu vou chamar o major Franco aqui, porque é difícil me referir ao colega e não identificá-lo assim. A gente sabe, nós que trabalhamos na área da segurança pública, que não tem um plantão policial, infelizmente, que a gente faça, que não existe um registro de ocorrência sobre violência de gênero. É algo impactante que eu não prestava atenção, e especialmente como plantonista, em Gravataí, eu trabalhei 2 anos como plantonista, Alvorada, Viamão, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha. Eu atendia 5 municípios por 2 anos. E ali era ano de 2005, a gente não tinha a Lei Maria da Penha. E eu me lembro muito bem, Dinéia, de um fato que me marcou muito, de uma senhora que chegou pela 2ª vez no plantão, no meu plantão, e ela estava com o olho roxo, um bebê no colo, 2 crianças na mão, a brigada militar trazendo o agressor preso em flagrante. Ela me olhou em 2005 e me disse, delegada, hoje a senhora vai prender ele, por favor, porque hoje doeu muito. Como se nas outras vezes não tivesse doído tanto. E aquela fala dela doeu em mim, porque eu olhava para um código penal e para o que nós tínhamos na época, e o crime era um crime de menor potencial ofensivo. Era um termo circunstanciado que bastava o agressor assinar um termo de comparecimento em juízo, ele não justificava as suas atitudes sequer para a autoridade policial. E ele saía pela porta da frente. Quando nós, policiais, ficávamos com a vítima, com as crianças, tendo que achar um lugar para colocar, não era possível buscar nenhum pertence dentro do lar, não era possível buscar as fraldas e a mamadeira das crianças e dos filhos, e ele voltava para dentro de casa. Essa é uma realidade de 2005. Então, se a gente disser que a gente não teve avanços durante esses 20 anos, a gente vai estar mentindo. Eu acompanhei muitos avanços e avanços positivos. A Lei Maria da Penha, por mais críticas que eventualmente ela sofra, ela é perfeita.
ela é muito boa, ela precisa ser completamente implementada, né? A Lei Maria da Penha, ela deu uma outra oportunidade. Aquela mulher, se naquele fato eu tivesse a Lei Maria da Penha já em vigor, esse agressor seria preso em flagrante, que é o que acontece hoje. A mulher poderia voltar para dentro de casa, o afastamento se daria numa medida protetiva, a autoridade policial não precisa mais pedir ao judiciário para ingressar dentro da casa, para retirar esses objetos pessoais quando a mulher não quer ficar dentro de casa. Então a gente tem muitos avanços. Hoje a gente tem medidas protetivas, tem tornozeleiras eletrônicas que eu briguei tanto enquanto chefe de polícia para implementar isso. Então eu acompanhei ao longo da minha trajetória inúmeras mudanças, né? Delegacias, criamos lá como chefe de polícia a Sala das Margaridas, que para mim é um avanço. Acompanhei a criação da Patrulha Maria da Penha com os colegas da Brigada Militar. Nós escrevemos juntas a Patrulha Maria da Penha dentro de uma Secretaria de Segurança Pública a muitas mãos. Brigada, Polícia, IGP, todo mundo tentando fazer Sala Lilás do Instituto Geral de Perícias. Então são muitas políticas públicas que ao longo dessa minha trajetória de 20 anos vieram para melhor. Há uma proteção maior para as mulheres. Mas o que me movimentou também um pouco para a política foi poder falar sobre algo que, como delegada de polícia, eu já me senti impotente. Porque a gente tentou implementar tantos programas e eu comecei a me dar conta que só vai mudar mesmo quando a questão cultural mudar. Então são outras políticas públicas que não de segurança pública, porque não é um caso de segurança pública. Né? Não é somente um caso de segurança pública. Claro que tem que ter a prisão. É estrutural. A gente precisa falar de outra forma sobre esse assunto. Isso me movimentou para dentro da política. Quando eu criei e cheguei na Assembleia e me disseram, ela vai criar uma frente parlamentar pelo fim da violência contra a mulher. Seria o natural. Não. Eu criei uma frente parlamentar falando sobre a força da mulher gaúcha e o empreendedorismo feminino. Porque eu quero falar sobre um outro assunto para poder atingir essa questão cultural. É dar oportunidade dessa mulher não ser dependente economicamente, que isso é um dos fatores, mas não é hoje o principal, mas é um dos fatores, de não ser dependente economicamente do seu marido e dizer, vou sair desse relacionamento abusivo. A gente precisa dessa oportunidade. Então eu tenho tentado falar criar outras políticas públicas que não na área da segurança pública. Mas que sejam transversais. Mas que sejam transversais. Porque se a gente não mudar a cultura, essa estrutura que ainda é arraigada de uma estrutura machista, de posse de propriedade, quando a gente prendia, quando eu interrogava os agressores, eu perguntava, mas fulano, por que matou a sua ex-companheira ou a sua companheira? Delegada, ela não queria ser mais minha. Então, eu entendi que ela não ia ser de mais ninguém. Sentimento de posse de propriedade arraigado naquele discurso e naquela cultura que ele acredita. E hoje a gente tem vivido um outro fenômeno que eu não peguei nos meus 7 anos e 8 anos como delegada, da Delegacia da Mulher especialmente. Hoje a gente tem o feminicídio seguido do suicídio. A gente não consegue mais interrogar, porque eles também estão precisando de ajuda. Então é um fenômeno diferente do que era na minha época como delegada, né? Como delegada da Delegacia da Mulher, pegando os 7, 8 anos que eu fiquei na Delegacia da Mulher. Hoje o índice de suicídio é muito grande. Então eu dizia lá atrás, a gente tem que cuidar dos homens também. Nós não podemos falar só sobre as mulheres. Nós temos que falar sobre os homens, porque não é possível que um pai pegue 2 filhos no colégio e se mate dentro de um carro junto com esses filhos, que jogue de uma ponte uma criança para atingir fatos que aconteceram recentemente no Rio Grande do Sul. Então o homem está precisando de ajuda também. Nós precisamos de políticas públicas voltadas aos homens. E lá atrás, em 2007, quando eu assumi a Delegacia da Mulher, que foi para implementar a Lei Maria da Penha, eu vim com esse... Acho que esse foi o meu primeiro grande desafio na minha carreira. A Lei Maria da Penha ela é de 2006 e início de 2007 me convidaram para sair então do plantão, porque eu dava muitas palestras na região metropolitana. Quando começou a implementar a Lei Maria da Penha, eu pensei, meu papel não pode ser só ser delegada 24 horas num plantão, em que eu pegava 3, 4 vítimas, né? E a brigada me apresentava muito com a brigada. Não, ali é ponta firme, ela prende, porque eu passei a prender todo mundo. Né? Eu tinha que fazer valer. Dar uma resposta. E dá certo, mulheres. Porque tem leis que pegam e que não pegam. A gente sabe como é que é. E quando vem uma lei que quer quebrar um paradigma, eu era a delegada que mais prendia pela Lei Maria da Penha.
Eu dava um jeito de prender em flagrante, porque eu disse, eu vou fazer dar certo essa lei. Porque se nós, como autoridades, né, não tirarmos essa lei do papel e colocarmos em prática, daqui a pouco... Porque havia um movimento, né, mas por que isso? Mas que absurdo. Mas agora, sem ordem judicial, vão retirar, vão poder entrar dentro da casa. E eram condições que a lei trouxe para a autoridade policial como delegado de polícia. Então, eu acho que essa minha briga, né, pela implementação fez com que eu tivesse o convite para vir para Porto Alegre, como delegada da Delegacia da Mulher, da capital. E que é a maior delegacia até hoje. Eu atendia 40 mulheres por dia. E hoje essa média, infelizmente, continua sendo a mesma. Então ali foi uma escola para mim. Quando em 2007 eu disse, eu preciso fazer valer essa lei na capital para que isso se irradie também para todo o estado, foi um grande desafio. Me lembro que hoje a gente tem as medidas protetivas dentro do sistema e a gente levou um ano para poder... Eu me lembro de sentar e eu mesma escrever, fazer um formulário e a mulher tinha que colocar com um X, porque a gente teve que criar as peças que a lei trazia, dizendo, olha, a autoridade policial tem que solicitar uma medida protetiva. E, gente, como é que é isso? Né? Então, me lembro, eu criei com as minhas colegas ali na Delegacia da Mulher um formulário que hoje se transformou nas medidas protetivas para a gente poder implementar. Então, assim, muitos avanços, muitas coisas positivas, mas tem muita coisa a ser feita em relação a isso. Lá naquela época, eu era muito criticada quando eu falava em política pública para o homem. E o movimento feminista às vezes me dizia, mas delegada, a senhora é maluca. Não tem dinheiro para política pública para a mulher? Como é que a gente vai falar em política pública para o homem? Então, naquela época, eu me resguardava um pouco, né? E compreendia também o movimento. Mas hoje, eu olho para trás e digo, eu tinha razão. Claro, porque era um sintoma. Não tem como não tratar o homem. Né? Não tem como. Hoje a gente precisa tratar. Aliás, protocolei um projeto de lei que se chama Linha Calma. Logo na mesma semana dos fatos dos 10 feminicídios do final de semana da Páscoa. Naquele estendido. Linha Calma existe em Bogotá. Bogotá conseguiu reduzir os indicadores de violência por um telefone conectado aos homens. Sem identificar, sem perguntar quem é esse homem, de onde ele fala, mas que ele se reconheça como machista e pede ajuda. Porque a gente fala mais. Vocês estão vendo que eu falo horrores aqui, né? Esse é o objetivo. Mulher fala mais. A gente conversa, né? Por mais que a gente guarde, a gente conversa com a irmã, com a mãe, com a vizinha, com a amiga. Externaliza isso. Externaliza muito mais. É da nossa natureza. E os homens muitas vezes estão sofrendo, se reconhecem até como machistas e não conseguem se compreender. Com quem que eles falam? Ou é o homem que vai ir num psicólogo e dizer, sou machista, me ajude? Gente, eu não conheço. Nós somos diferentes. Eu vejo o meu marido e eu, o meu pai. Não tem como. É da nossa natureza. Então a gente precisa criar mecanismos que socorram esses homens. Que a gente comece. Eu tô muito empolgada assim, com esse projeto de um telefone, né? De uma linha que o Estado possa criar para que o homem. E olha, eu fui procurada nas minhas redes sociais. Vários homens disseram, não quero me, né, por favor, não me identifique, mas eu sou machista. E eu procuro ajuda onde? E eu fiquei sem resposta. Olha que interessante esse retorno de alguns homens. Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu falava lá atrás, né, há quase 20 anos, que a gente tinha que pensar nos homens. Se a gente olha o que está acontecendo, os homens estão cometendo suicídio, eles estão gritando, pedindo ajuda. Não são somente as mulheres. Eu não posso acreditar que um homem queira matar o seu próprio filho para atingir a mulher e esteja em sua consciência, esteja bem. Não. Que isso seja somente um machismo estrutural. Existe. Mas não é só isso. As pessoas estão precisando de ajuda. Então, eu tenho procurado falar sobre isso, né? Os homens que estão nos assistindo também, não tenham vergonha. Claro, mas a gente vai ter que criar mecanismos de suporte para que ele possa se encontrar, possa se identificar. Para que esse acolhimento não signifique fragilidade. Porque muitas vezes o homem entende esse acolhimento como sendo uma diminuição da sua masculinidade. E é isso. E ninguém está dizendo aqui que a gente quer homens e mulheres iguais. Eu sempre dizia. E, aliás, isso foi uma das coisas que eu sempre cuidei.
Quando eu cheguei nesses espaços de poder, de decisão, enfim, eu naturalmente tenho um grupo que vem junto e alguns dizem, bom, agora tu te firma, né? Agora tu tem que ser forte, agora tu tem que mostrar força, agora tu tem que mostrar que nada te abala. E aí eu pensava, gente, eu não sou assim. Eu também choro, eu também tenho as minhas inseguranças. Criar um personagem. Entende? E a política também estou vivendo isso. E aí eu cheguei na associação e disse, eu vou fazer do meu jeito. Porque se eu fizer igual, olha quantos anos a associação tinha, 50, 60 anos. Eu disse assim, todos os que passaram aqui fizeram com o jeito masculino. Então, assim, paciência. Se eu entender que tem que colocar... a associação tem um fato bem pitoresco, porque na associação tinha tudo era voltado para os homens, né? Os banheiros eram para os homens, a mesa de sinuca no meio da sala era para os homens, a entrada da nossa associação era pura brita. E aí me disseram, mas por que tu quer começar a trocar a brita por um paralelepípedo, por um asfalto? Eu disse, tu usa salto? Sabe quantas vezes eu prendi o meu salto nessa porcaria dessa brita aqui para poder vir numa reunião da associação? E eles ficaram assim em choque. E eu disse, gente, são coisas mínimas, mas que nem um homem que passou por ali, ele disse, mas nunca me reclamaram disso. A gente fica com vergonha, às vezes, de reclamar e de dizer que é ruim estacionar o carro numa brita e descer, se equilibrando na ponta dos pés para poder vir aqui como eu me sinto como mulher, né? Eu não preciso botar um coturno para ter que descer na minha associação. Então, e várias outras coisas que a gente criou dentro do banheiro feminino, a gente colocou um espaço para que as crianças pudessem ser trocadas, o fraldário, que nunca ninguém passou na cabeça. Então, estou dando um exemplo aqui, né, do cotidiano. É um exemplo de inclusão. De inclusão. Né? Que eu disse assim, por que não? Eu não vou ser menos forte porque eu estou batalhando para tirar a brita, porque eu estou batalhando para colocar um fraldário, né? Como chefe de polícia, me disseram, tu não vai durar 6 meses. E aí um dia eu sonhei, Dineia, com a Sala das Margaridas. E aí um dia eu sonhei com a Delegacia Amigas dos Animais. Mas eu também sonhei com a Divisão de Combate à Corrupção que a gente criou e começou, com as lavagens de dinheiro que já estava assim, já tinham delegacias de lavagem de dinheiro, e disse, a gente vai ampliar isso, né? Então eu não deixei de ser firme e forte, dizendo, não, a gente vai combater, vai fazer as operações. Bom, diminuímos todos os indicadores de criminalidade, mas eu vou criar uma Sala das Margaridas para as mulheres em todas as delegacias. Eu vou criar uma Delegacia Amigas dos Animais, porque quem maltrata animal maltrata a gente. E isso não me faz menos forte como chefe de polícia. Mas eu ouvi, tu vai cair. Tu vai cair. Os polícias não vão admitir uma pata de um animal numa porta de uma delegacia. Gente, todas as delegacias hoje estão com o projeto. Porque a sociedade vai mudando. E a gente não pode ter medo. Então, talvez, por muito tempo, as mulheres também se masculinizaram, até chegaram em determinados espaços, mas se masculinizaram e quiseram ser iguais, né? E aí a gente não muda sendo igual. Porque é uma continuidade. Então, mulheres, por favor, sejam vocês mesmas, né? Chorem, tenham inseguranças, porque eu tenho, né? E eu dividia muito, eu dizia, me ajuda porque eu não sei o que fazer aqui. Eu dividia com homens e mulheres. Isso também, sempre o meu grupo foi muito, né, uma mescla desses dois. No gabinete hoje, como parlamentar, continua assim, eu quero homens e mulheres comigo. Eu não quero só mulheres, mas eu não quero só homens. Claro, porque é tentar um equilíbrio entre a sensibilidade e a firmeza, não só no tom, né, mas nas ações. E eu acho que esse é o mais difícil hoje dentro da Assembleia, que é um ambiente bem masculinizado, em que vem uma mulher com uma força da segurança pública, né, em que tem uma representatividade já consolidada dentro da segurança pública, discutir temas que majoritariamente foram debatidos, discutidos e decididos por homens. Eu voltei 20 anos no tempo, tá, gente? Porque a política, ela é extremamente masculina. Eu posso dizer, porque assim como pediram para falar com o delegado lá há 20 anos atrás, hoje muitas vezes eu vejo que querem falar com o deputado. Nós somos 11 deputadas estaduais de 55,
mais de 52% da população gaúcha são mulheres, né? Nós não estamos ali na mesma proporção representadas e é muito difícil fazer política para mulher. Para mulher é muito mais complicado. Por isso que eu disse, eu comecei tudo de novo. Eu tô num novo desafio, porque a sensação que eu tenho é que eu estou desbravando novamente aquele universo que eu desbravei lá na segurança pública 20 anos atrás, hoje na política. A política, ela se dá muito no bar, no churrasco, na visita. E tu tem que ter uma liberdade gigantesca, entendeu? Para poder fazer isso. Eu tenho um baita parceiro. E isso também é importante. Eu sempre digo, o Elmo, que é meu marido, que é meu parceiro de vida aí, de concurso, de escola, né? De cursinho. Então a gente conseguiu construir tudo que a gente tem, os dois juntos, e ele compreender que ele dizia, vai que eu te dou suporte, porque a gente precisa ter essas parcerias, né, na família. E na política, muitas vezes eu saio e fico 3 dias fora. Sim. Nós acompanhamos nas redes. Pois é, e tento fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, tento estar em todos os lugares, e às vezes é uma ansiedade mesmo, mas por que tu corre tanto? Eu disse, porque eu preciso estar presente. Porque não tem espaço vazio na política. É um pouco diferente da segurança pública. A segurança pública, ela é hierarquizada, ela tem regras, né, definidas. E a política hoje é, amanhã não é. Isso, sabe, para mim ainda está sendo um aprendizado. Então eu preciso viver muito intensamente esse meu mandato para poder entender a política. Porque eu estou aprendendo. Eu não sei tudo, muito pelo contrário. Né? Tô aprendendo todos os dias, mas digo, sou prova viva. Voltei 20 anos do tempo, comecei tudo de novo. Tô lá, parece que tá com uma machadinha dentro do... E tô lá, tentando achar o meu espaço, que não é meu, né? É de muitas que a gente acaba representando. A tal ponto que a gente teve que ter uma lei que disponibilizasse, obrigasse os partidos políticos a colocarem cotas para mulheres. Tamanho era a ausência da ocupação delas nesses espaços. E talvez, olha, eu não sou daquelas que defende veementemente as cotas. Eu acho que as cotas existem por um determinado momento, por um determinado período. Tomara que a gente chegue em um período que a gente não precise mais. Né? Os concursos públicos estão aí. Os concursos públicos, hoje, as mulheres realmente desbravaram e estão em pé de igualdade. Olha, acho que na Polícia Civil, acho que tem mais mulher que homem atualmente nos certames, ou muito perto. Quase meio a meio. Quase meio a meio. Quando eu entrei, era muito pouco. Né? E a gente foi, hoje, na carreira de delegado, se não me engano, já tem 40% delegadas mulheres, ainda 60% são homens, mas nas agentes já passa de 45%, 46%. Então nós estamos quase meio a meio. A Polícia Civil é um grande exemplo. Por isso que eu digo, eu tenho o maior orgulho da minha instituição, porque ela realmente se transformou nesses 20 anos. Né? E hoje nós estamos meio a meio, e eu acho que o bom é exatamente isso. Né? E mais do que isso, não só na quantidade. Hoje, quando eu cheguei como chefe de polícia, na época eram 12 departamentos, hoje são mais. 12 departamentos. São os 12 diretores, eu dizia que eram os 12 apóstolos, né? Que tinham que ajudar. De certa maneira. De certa maneira era. Então eu tinha uma mesa assim, eu reunia, né? Quando a gente tinha a reunião como se fosse do Conselho Superior, né? Que são dos diretores. Era eu como chefe de polícia e 12. E quando a gente começou a escolher quem seriam os nossos diretores, sempre em companhia com o Fábio Mota Lopes, que é um delegado, que foi um grande parceiro, subchefe, depois virou chefe de polícia e hoje continua com uma carreira brilhante dentro da instituição. Eu e o Fábio, eu disse, Fábio, eu já te escolhi porque eu queria um homem do meu lado. Né? Então, quem sabe a gente tenta, e vamos colocar aqui o nome de quem seriam as pessoas que poderiam nos ajudar. E pensando em nomes, a gente não falou em meio a meio. E a gente teve a feliz coincidência de escolher pessoas competentes, delegados competentes de 4ª classe, porque tinha que ser, né, no último grau da carreira. E a gente ficou com 6 homens diretores e 6 mulheres diretoras pela primeira vez na história da polícia. E pela primeira vez na história da polícia, eu tive a oportunidade de colocar, então, uma mulher onde nunca tinha ido. Departamento de homicídios. Quer departamento mais pesado do que isso? Né? Não tem. Então eu disse, preciso de uma mulher ali. Né? Diretora Vanessa, delegada Vanessa assumiu, continua. Né? Depois foi diretora do DEIC, agora é diretora do GI. Eu tenho o maior orgulho, porque eu vejo que aquela quebra de paradigma fez com que todos os outros chefes que vieram
nem pensaram. Disseram, não, aquelas mulheres são extremamente competentes. A delegada Adriana, que hoje é subchefe de polícia, ela foi diretora do departamento maior, o maior departamento, talvez o mais pesado também, que era o DPM. Tu tem que cuidar todo Porto Alegre, toda a região metropolitana. São inúmeras delegacias, inúmeros problemas. No auge da criminalidade que nós vivíamos na nossa região metropolitana em 2018 ali, 2019, que foi quando a gente assumiu. E foi uma mulher, pela primeira vez assumiu o DPM e ficou até agora, só saiu para ser subchefe de polícia. Então eu fico muito feliz em ter, de alguma forma, dado oportunidade. Porque eu sempre digo, quando uma mulher, ela sobe, ela ascende, eu acho que ela tem por obrigação olhar por outras mulheres. Não pelo fato dela ser mulher, né? Bom, é competente, vai dar conta? Então vem. Né? Bom, não é competente? Olha, não é o fato de ser mulher que eu vou te escolher. Mas dá oportunidade que antigamente não dava. Então, eu acho que mais do que o número, a quantidade, né? Eu vejo que efetivamente dentro da Polícia Civil não tem mais espaço que tu olhe e diga assim, não, aqui a gente precisa de um homem. E isso é bacana. Ótimo. Vou me permitir voltar no tempo. Lá de Getúlio Vargas até delegada de polícia. Como é que foi essa jornada? Era um desejo pessoal, uma necessidade? Como surgiu? A gente está na iminência agora, acho que de um certame da Polícia Civil. Muita gente se espelha em ti, com certeza, para procurar seguir os mesmos passos. Como é que foi sair lá do interior do Rio Grande e chegar numa instituição quase bicentenária como a Polícia Civil? Nunca pensei em ser policial. Nunca foi uma opção, nem sequer passou na minha cabeça. Não tinha ninguém na família, né, como referência. Sempre admirei, obviamente. E eram outros tempos, né? Eu acho que a gente talvez temia mais a polícia do que admirava. Hoje, ainda bem que a gente tem, né, essa admiração. Eu vejo muitas e muitas pessoas querendo ser policiais. Então, eu não pensava. Eu sou filha de pai e mãe, ambos professores de educação física, professores hoje aposentados, obviamente, mas que sempre tiveram um papel muito importante na minha formação. Eu vi o meu pai e minha mãe trabalhavam muito, eram realmente assim, eu mal via minha mãe dentro de casa. Ontem eu ouvi do meu filho, depois vou contar, tá? Ouvi do meu filho de 15 anos que eu sou uma mãe ausente. Então eu tô assim, ó, desde ontem de noite. Esse é um outro episódio, mas vamos lá. A minha mãe também era um pouco ausente, né? E deu tudo certo e eu cheguei onde eu cheguei. Que coisa boa poder dizer isso. Então eu acho que os dois, obviamente eram servidores públicos, né? Tinham aquela segurança do serviço público. E eu sempre conto que nos meus 14, 15 anos, eu comecei a ter um namoradinho, 15, 16 anos, era o amor da minha vida, o homem da minha vida, queria casar, ter filhos, aquela paixão louca, né? Hoje meu amigo, muito meu amigo, enfim. E eu me lembro um dia eu cheguei e o meu pai me olhou e disse assim, o que tá acontecendo? Eu disse, pai, eu por mim já ia embora, entendeu? Eu já casava, já tinha filho e ele vem aqui. Ele disse, Nadine, eu vou te dizer uma coisa. Tu vai casar com quem tu quiser. Tu vai ter filho na hora que tu quiser. E naquela época eu tinha muitas amigas e tive uma das minhas melhores amigas que teve uma gravidez precoce, né? Então a gente vivia isso também. Não que não se viva hoje, porque continua, mas naquela época era ainda mais chocante. E ele me disse, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Tu tem que ter o teu dinheiro, a tua independência financeira. O dia que tu tiver a tua independência financeira, aí tu vai casar com quem tu quiser. Então pode continuar namorando, mas assim, não esquece que tu tem que estudar, que tu tem que ser independente. Nossa, foi um balde de água fria, assim, né? Em tudo que eu tava sonhando. Uma ruptura com 16 anos, e aí eu olhei e eu realmente fui estudar em Passo Fundo. Porque aí eu fui concluir o meu 2º grau em Passo Fundo, e aí eu acabei ficui fazer faculdade de Direito, e aí aquele negócio martelando todos os dias. Preciso ter o meu dinheiro, preciso ter meu dinheiro, preciso ter meu dinheiro. Porque eu não vinha de uma família que tivesse bens, né? Eles tinham o concurso deles, eles iam ao concurso público, é uma fonte de segurança. Para eles era este o exemplo, né? Hoje a gente já fala sobre empreendedorismo, já fala sobre outras coisas, mas naquela época o concurso público, e ainda é, né? O concurso público que te dá uma estabilidade. Mas as pessoas também, né? E a gente está dentro de um ambiente de escola. As pessoas precisam entender que o serviço público é para servir.
é para servir. A gente não ganha dinheiro no serviço público, a gente não fica milionário no serviço público, muito pelo contrário, a gente tem a estabilidade, mas a gente tem um compromisso. Eu sempre tive isso, né? Então eu acho que aquela fala do meu pai, o fato de não ter ninguém, né, na área da polícia, então até então a polícia não era uma opção. Fui fazer direito porque eu queria ser advogada. Esse era o meu sonho. Eu disse, bom, eu sou uma libriana. E aí a libriana gosta do equilíbrio. E aí a balança da justiça começou então vou fazer direito, né? E fiz testes sociais e me diziam, não, tu é das ciências sociais, tu é, né? Tu gosta de gente. E eu disse, eu preciso ajudar outras pessoas, eu já tinha isso em mim. Fiz direito, concluí o direito e o meu pai me olhou e me disse assim, olha, eu te dou 1 ano de um curso, eu vim fazer a Júris em Porto Alegre, mas eu só posso te sustentar por 1 ano. E a partir dali é contigo. Então eu tinha uma espada, né, na minha cabeça, dizendo eu tenho 1 ano para passar num concurso público. Passei? Não passei, gente. Não passei em 1 ano. Porque é muito difícil passar em 1 ano num concurso público. Não é assim. E aí eu tive que trabalhar. Meu pai me sustentou por 1 ano, fiz a escola da magistratura e comecei a fazer estágios dentro do tribunal, do TJ. Aí surgiu a oportunidade de ser advogada da FASE, da antiga FEBEM. Né? Um desembargador me disse, não, ela é esforçada, ela precisa. Então consegui um CC para mim. E eu lá fui a Nadine trabalhar na FASE como advogada. Né? Tive o primeiro contato e atendia os adolescentes infratores de 18 a 21, que era aquele período, né, que eles ainda ficam, então eram os piores, digamos assim, né, que tinham cometido homicídio, enfim, e fazendo concurso público para tudo. O que aparecia na minha frente, na época a gente comprava edital para o concurso público. Hoje não é assim. A gente ia no correio e pagava R$1, R$2, comprava o edital, se inscrevia. Vocês são mais jovens do que eu, não são dessa época. Mas eu comprei o edital e acabei daí sendo aprovada, passei no concurso no Ministério Público para assessora do Ministério Público. Isso 2002. Quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de um professor, um grande professor, Marcelo Roberto Ribeiro. Né? O Marcelo era um profissional, assim, um promotor do júri, né? Que é linha dura. E fui trabalhar com ele. Ele disse, vem trabalhar comigo. Eu era aluna dele. Vem trabalhar comigo. E dentro da vara do júri, eu tive a conexão com o inquérito policial e a primeira conexão com a polícia. Olhem a loucura. Ai, olha, isso é incrível de ouvir. Quando eu pegava os inquéritos policiais de homicídio, que eram crimes dolosos contra a vida, porque eu estava numa vara do tribunal do júri. E eu olhava e eu dizia, mas por que o delegado não perguntou isso? E eu fazia as requisições do Ministério Público e o promotor assinava. E aí o promotor dizia, muito boas as tuas perguntas. O que ele dizia, mas tu tem que ser delegada. Porque eu criticava o trabalho da polícia. Então a polícia entrou na minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Porque eu queria ser promotora de justiça, eu já estava dentro do Ministério Público, eu já era assessora do Ministério Público. Gente, eu passei na primeira fase do concurso para promotor e eu rodei no segundo e o delegado de polícia caía tudo que eu sabia. Era o meu concurso. Às vezes a gente também insiste em algumas coisas. Eu ia ser uma promotora frustrada. Eu disse que eu faria tudo de novo. Seria delegada de polícia de novo. Né? Comecei criticando e depois, quando assumi como delegada, eu vi o quanto o universo é extremamente diferente. A gente está dentro de 4 paredes, sentada na frente de um computador, imaginando o que tem que fazer. É outra coisa. O sangue correndo, a confusão da família. E aí eu dizia, pra quê que eu fazia aquele tipo de requisição, né? Que na prática, às vezes, é impossível naquele calor dos fatos. Então a polícia entrou na minha vida dentro do Ministério Público, né? Vendo que o que condenava e o que absolvia num júri era o trabalho policial. Com todo o respeito, e sou amiga, super amiga dos promotores, tenho o maior respeito, e hoje a gente compreende que cada um tem o seu papel. É a brigada que faz o policiamento ostensivo, que faz o primeiro atendimento, é a civil que chega lá para fazer o local do crime e colhe as primeiras impressões e coloca para dentro do inquérito, é o promotor que vai trabalhar para defender o que foi feito pelo trabalho. Então eu vi a riqueza e a importância do trabalho da Polícia Civil. E aí eu entrei na Polícia Civil dizendo, eu quero transformar essa instituição. Desde o primeiro dia. Eu queria fazer diferente, eu queria fazer melhor. Nem tudo que eu imaginava fazer eu consegui fazer, porque não é fácil.
né? É um universo muito diferente, né, do que das outras carreiras jurídicas. Mas eu acho que a polícia evoluiu muito nesse tempo. Eu acho que a gente também teve parcela de contribuição, os novos policiais. E eu sempre digo, a gente quando diz isso não desmerece o trabalho, porque eram outros tempos. Cada um colocou um tijolinho na história. Mas a minha história é isso. Cheguei na polícia por uma via transversa, né? Primeiro criticando e sendo apaixonada. Hoje eu digo que eu não poderia ser outra coisa que não fosse delegado de polícia. E se a deputada Nadine hoje pudesse voltar no tempo e encontrasse a Nadine de 18 anos, o que ela ia dizer para ela? Vai firme, faz muito mais do que tu fizeste, entendeu? Coloca mais energia ainda em tudo que fez, porque eu realmente, assim, eu procurei fazer a diferença sempre. Né? Mesmo lá nos meus, né? Como eu disse, desde criança, eu acho que desde criança eu era delegada. Hoje eu olho para trás porque era filha mais velha, então tinha que dar o exemplo, acho que isso também como é importante as criações, né? A forma como a gente cria, né? As pessoas, os nossos referenciais a gente leva Exato. eternamente. Então, se eu tivesse que dizer para Nadine de 18 anos, faz tudo exatamente o que tu fizeste, mas faz com mais intensidade ainda, né? Porque eu acho que poderia ter ajudado até ainda mais por onde eu passei. Não me arrependo de nada. Os nossos jovens, eles têm essa ansiedade. Os jovens é até a resiliência, né? A gente conversa com muita gente que presta concurso público e é uma geração mais jovem que é um pouco menos resiliente do que a nossa geração foi. Eu acho que esse testemunho ajuda talvez eu mais rodei do que passei. Eu mais rodei do que passei. Fiz concurso para tudo. Né? Tinha vaga para prefeitura de Caxias do Sul. Eu ia lá e fazia a prova. Eu fiz vários concursos. Sem medo da frustração. Não, uma hora até a gente parte. acerta. E às vezes eu também me frustrava. Lógico. Hoje eu nem sei como é que tá. E a minha maior frustração, eu vou contar para vocês qual era a minha maior frustração. A gente fazia as provas, deve ser assim ainda, por ordem alfabética. Então tinha uma sala. E como eu fazia concurso pra tudo, já tinha os amigos, né? O N e o M estavam sempre comigo. E aí era um desespero. Quando na próxima prova o cara não aparecia. Eu dizia, o que aconteceu com o Márcio? Não, o Márcio já passou no concurso. Meu Deus, o Márcio passou. Aumentava a pressão. Aumentava a pressão. Porque assim, tu começa a fazer concurso e aquela sala parecia que era sempre as mesmas. E daqui a pouco um saiu, o outro não vinha mais, e tu pensava, desistiu, e tu ia lá, né, tentar pesquisar, não tinha o Google ainda, né, mas a gente dava um jeito de pesquisar, não, fulaninho foi aprovado. E eu dizia, como é que ele foi aprovado e eu não? Então, a frustração faz parte da vida. Eu realmente mais rodei do que passei. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu brinco também, a gente primeiro aprende a rodar, depois a gente aprende a passar. Tem que aprender a rodar. Quem não roda, não passa. Exatamente. Isso faz parte do processo. E, aliás, vou dizer assim, as minhas experiências, os primeiros colocados, os primeiros, nem sempre são os melhores profissionais. Eu sempre digo, o bom profissional é aquele que consegue entender o equilíbrio. Porque não adianta tu saber tudo, e eu passei por várias experiências assim, com colegas em vários momentos, tanto em sala de aula. O cara era um gênio, sabia tudo. Só que ele não entendia nada de relação humana. E hoje, o segredo, na minha visão, é o equilíbrio. Não adianta tu saber todo o conteúdo e não saber... Que eu acho que são o desenvolvimento de habilidades paralelas, que são extremamente importantes. O fato de se compreender que existe um processo e os nossos jovens é como se eles não quisessem viver esse processo. Então, essa tua fala de eu faria tudo de novo com mais intensidade, é dizer, eu respeito o meu processo e eu iria de várias maneiras ir com mais com mais adrenalina nesse processo. Porque, sem medo. Sem medo. Sem medo de perder, porque a gente perde. Sem medo de cair, porque a gente cai. Sem medo. Sempre dizia, fechou uma porta. Bom, olha pro outro lado que deve ter uma janela, nem que seja pequenininha, mas deve ter uma janela de oportunidades no que eu tô fazendo. E a gente tem tempo para falar um pouco de tecnologia? Eu acho que tem. Porque nós estamos muito impactados, deputada, com essas mudanças recentes, regulação das redes sociais, regulação da internet, uso da IA, e mais especialmente o que nos impacta diretamente aqui é o reconhecimento facial, são as tecnologias de reconhecimento facial, e a gente entende que existem algumas
algumas propostas. Agora, recentemente, o Ministério da Justiça editou uma portaria autorizando alguns estados que têm interesse, né, de disponibilizar a lista de foragidos para que os estados possam utilizar ela através dos seus sistemas de monitoramento. E nós sabemos que tu és uma pioneira, né, em implementação de reconhecimento biométrico aqui no estado. Parece que foi em estádios de futebol, é isso? Eu vou até interromper. Ontem a Nadine impactou a minha vida. Ontem eu estava fazendo o reconhecimento facial para ir no jogo domingo do Inter. Né? Tem que se e foi explicar. autora do nosso projeto de lei aí. E acho muito importante, deputada. Até eu trabalhei durante 4, 5 anos fazendo a segurança ali no estádio Beira-Rio. E, obviamente, eu acho que é uma medida que vai impactar positivamente para que a gente tenha um clima mais seguro dentro dos estados aqui no Rio Grande do Sul. Eu não tenho a menor dúvida, e sofri muita crítica, né, por ter protocolado esse projeto do reconhecimento facial nos estádios de futebol, e recebo todas sem nenhum problema. Quem não teme, né, quem não deve, não teme. Para mim sempre foi uma leitura de vida, e não somente como delegada de polícia. Eu acho que isso a gente tem que ter para a vida como um todo. Hoje as tecnologias estão aí a nosso favor. As tecnologias estão aí para serem utilizadas. Eu me incomodava muito, e como chefe de polícia eu fui muito questionada: tu é a favor ou contra as bebidas nos estádios de futebol? E eu dizia: eu não quero falar sobre isso, né? Eu sou contra. Enquanto não tiver o reconhecimento facial, que eu possa identificar quem é aquele cara que entrou com o blusão vermelho, que está fazendo confusão dentro do estádio de futebol, e qualquer lugar, é lugar para família, é lugar para gente de bem, vai lá, torce pelo teu time, mas não precisa te esconder. Ninguém precisa se esconder, né? Se alguém precisa se esconder é porque deve alguma coisa. Se deve alguma coisa, tem que pagar, na minha visão. Então, eu acho que o uso da tecnologia do reconhecimento facial hoje é de suma importância. Acho que a gente já deveria ter tido há muito tempo nos estádios de futebol. A gente precisa ampliar isso para as ruas, a gente precisa ampliar isso. Não eu não consigo entender, né, aqueles que são contrários, que dizem que é uma exposição, que daqui a pouco a polícia vai confundir, porque vai... Gente, existem regras, existem corregedorias, a gente não pode, por um erro, por um equívoco, querer condenar o que é fato hoje, a inteligência e as tecnologias. Então, na minha visão, eu tive uma experiência no início do meu mandato. Eu fui no estádio do Palmeiras, né? E foi ali que eu voltei e protocolei o projeto de lei. Hoje já tem uma lei nacional também aprovada, que eu disse: isso aqui é muito bom. Isso aqui não é ruim, né? As pessoas se identificam, colocam o rosto. Hoje a gente entra em academia com o rosto, hoje a gente entra em condomínios com o rosto. E que bom que as tecnologias estão aí para o nosso favor, né? Eu não consigo ver nada contrário em relação a isso. Os próprios aplicativos como gov.br e aplicativos bancários? Tudo hoje é o Face ID. Então, a gente precisa utilizar cada vez mais isso. Eu sou super fã, por exemplo, Porto Alegre, as câmeras, né, cercamento eletrônico e tudo que a gente tem. Isso é bacana, né? Eu não tenho por que me esconder. Outro dia eu fui numa empresa ali de Estância Velha, que é responsável por todas as câmeras aqui, vou dizer a DGT, porque eu sou fã, entendeu, deles no trabalho, uma empresa gaúcha. Eles conseguem hoje, o sistema deles, a gente consegue ver os meus 15 dias por onde eu andei com o meu carro. E por que eu tenho que esconder isso? Né? Dentro de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, do município que já está cercado, que diminuiu a violência, que hoje a gente tem muito mais resposta, pronta resposta. Os roubos de veículos e furtos de veículos, gente. Sim, foi exemplo Quando nacional. eu assumi como chefe de polícia em 2019, eu tive vizinhos, nós tínhamos 25, eu me lembro de um sábado, nós tivemos 30 roubos de veículo em Porto Alegre. Gente, são 30 famílias impactadas e 30 famílias que poderiam ter sido vítima de um latrocínio, que é o crime maior. Porque se atrapalha, tá drogado, aperta o gatilho e mata alguém. E era o que estava acontecendo. A vítima reage. Né? Então foi um trabalho muito grande, foram várias coisas, várias ações de segurança pública, mas o cercamento eletrônico, mas a possibilidade de tu rastrear imediatamente a placa daquele veículo, onde está aquele veículo, isso fez com que os roubos e furtos caíssem. Hoje tem vários e vários dias que não existe um roubo de veículo em Porto Alegre. Então,
isso graças à tecnologia. O trabalho policial, obviamente, muitas coisas foram feitas, né? Me lembro que nós implementamos também a centralização das investigações, não em várias delegacias, mas numa só. Então, muito esforço dos policiais, mas a tecnologia ajudou drasticamente. Essa foi uma união da Brigada Militar com a Polícia Civil. Sim, foram um dos indicadores era um dos indicadores que mais nos incomodavam pelo fato de poder ser um possível latrocínio, que estava já acontecendo, estava em alta, né, os latrocínios. Então, dou o exemplo que hoje o cercamento eletrônico, hoje a gente não tem como não achar um veículo. E isso é o cercamento eletrônico. Então, por que não utilizar isso para as pessoas também? O Rio Grande do Sul ainda é um estado que está em relação, por exemplo, a São Paulo e ao estado da Bahia, que já tem no seu banco de dados os foragidos, o banco de foragidos. Aqui no Rio Grande do Sul nós ainda não temos, e dizem alguns que por algumas resistências políticas. Sim. Né? Também não sabemos como isso vai se desenrolar. Mas na sua percepção seria importante nós termos... Extremamente importante, sou extremamente favorável, tenho trabalhado por isso, vou trabalhar ainda mais. Tive resistências também, como eu disse, em relação ao projeto do reconhecimento nos estádios. Também uma resistência política, né, com argumentos de que porque o reconhecimento facial vai pegar muito mais pessoas negras, um biotipo, um estereótipo. Eu acho que a gente já evoluiu, né? Não é assim. Eu não vejo isso nas nossas forças de segurança. Erram, sim, a polícia erra. Isso ninguém tá tapando sol com a peneira. E precisa... O pior inimigo é aquele que tá na trincheira. O Jorge Franco vai concordar comigo, né? A gente não gosta disso, a gente não quer isso, né? Mas obviamente que os policiais, eles não vêm de Marte, eles vêm da sociedade. Então eles também carregam, e aí as corregedorias, as instituições, elas precisam se corrigir e afastar. Isso tem sido... Mas isso não pode ser uma justificativa para uma não evolução, né? Não consigo entender isso. Aí realmente fica muito mais no campo ideológico, né? Partidário, político, do que prático. Né? Minha visão prática, nós precisamos ter esse banco, né? Esse banco pode ajudar, esse banco, e num segundo momento vem também a questão dos desaparecidos, que é um gargalo muito grande, né? Nós temos muitas crianças desaparecidas, adultos desaparecidos, que o reconhecimento facial pode auxiliar também. Então eu só vejo benefícios em relação a isso. E é importante que o banco de desaparecidos, ele é um banco nacional. Sim. Então a database, ela se alimenta. Um cercamento eletrônico de Porto Alegre pode, e como já teve casos relatados pelo Tenente Coronel Moraes, numa entrevista pública, que uma pessoa desaparecida, acho que de Goiás ou de Minas Gerais, foi localizada aqui em Porto Alegre, graças a esse sistema. Isso. Temos algum spoiler para o concurso da Polícia Civil? O concurso já era para ter saído, né? Atenção, tá? O concurso público da Polícia Civil, então, terá concurso público para 30 vagas de delegados de polícia. Teremos também vagas para escrivães e inspetores. A previsão já era para ter saído o edital, mas a previsão que nós temos até agora é final de julho para o concurso de delegados de polícia e mês de agosto para escrivães e inspetores. Isso é uma previsão, né? Como eu disse, já era para ter saído, então a última atualização que eu consegui ter justamente foi nesse sentido, né? Final de julho, a prova, o edital para delegados de polícia e depois no mês de agosto para escrivães e inspetores. E a previsão das escolas no ano que vem. Então, fevereiro, março do ano que vem, eu disse, vamos ver como é que vamos fazer, porque é um concurso, o meu concurso, por exemplo, levou 2 anos, né, até chegar na escola. Mas há uma tendência de acelerar pela necessidade sem, obviamente, ferir, né, todas as etapas, todas as regras, mas o importante é sair, né, o quanto antes. E um concurso que ficou por muito tempo, a gente teve lapsos. Eu me lembro que quando entrei em 2004, o último concurso que tinha acontecido era 99, né, depois ficou por muito tempo. Então, a tendência de todas as carreiras da segurança pública, eu sempre fui favorável que a gente tivesse ingressos
anuais ou a cada 2 anos. Porque quando a gente sai, né, quando a gente se aposenta, que não sejam turmas gigantescas. A minha turma foi de 50 delegados. Agora essa turma, por exemplo, é de 30. E eu acho que é um número bom, porque fica um cadastro de reserva, precisando. Mas a gente precisa ter constantemente essa oxigenação nas carreiras policiais, para que lá na frente não saiam, quando se aposentar, 300, 400 juntos, que é o que ainda acontece hoje, né? De concursos. E aí é um vácuo muito grande que a gente fica, realmente acaba gerando até uma instabilidade nas próprias instituições. Então, concurso da Polícia Civil tá aí, tá no forno, já era para ter saído. Espero que no máximo aí em 20, 30 dias tenha o edital. Bom, depois desse recado para os nossos alunos, eu tenho um último pedido, que é uma mensagem, da minha parte pelo menos, né, Major? Porque eu gostaria de ficar a manhã inteira, ou a tarde inteira, ou a noite inteira, né, conversando com a deputada. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas, para as mulheres que hoje desejam trabalhar na segurança pública, que almejam, seja, né, por concurso, seja por mandato, né, realizando essa tarefa brilhante, te tendo como inspiração, tanto na polícia quanto no nosso parlamento. Que mensagem que você gostaria de deixar para que elas se motivassem ou para que elas desistissem dessa carreira, tendo tu como referência? Obrigada, Dineia. Bom, primeiro, desistir não é uma opção. Eu acho que começa por aí. A gente só não chega onde a gente quer se a gente desistir. Tá? E, como eu disse, a gente precisa observar também o que o universo traz para nós. Cada um tem a sua missão, tem o seu propósito. Então, para homens e mulheres, mas especialmente para as mulheres, esta carreira é para mulheres, é um espaço para as mulheres. A segurança pública, ela precisa das mulheres, assim como a política também precisa das mulheres. E o meu recado é que jamais desistam, jamais pensem em desistir. Não é nem desistir, é nem pensar em desistir. Isso não pode ser uma opção. Então, venham para as carreiras policiais, venham para a segurança pública. Esse é o nosso espaço, esse é o nosso lugar onde a gente quiser estar. Aquele velho, né, ditado de que o lugar de mulher é onde ela quiser estar, realmente é onde a gente quiser estar. A gente precisa também observar o que é para nós. Nem sempre aquilo que a gente programa realmente dá certo, mas que a gente faça o melhor com as condições, né, com aquilo que a vida nos dá. Eu sempre pensei nisso, eu continuo com um propósito de servir, tanto que o meu lema também, como deputada, eu disse, eu quero continuar servindo. Porque eu cheguei no topo da carreira, não tinha mais para onde ir, eu disse, e agora? Então eu vou continuar servindo de outra forma e daqui a pouco vou inventar outra coisa também, e assim a gente vai, porque servir também é uma missão. Para mim é uma missão de vida e que as pessoas compreendam isso. Então, mulheres, especialmente as mulheres, mas homens e mulheres, preparem-se. Acho que capacitação, técnica, objetivo, vontade, garra, jamais desistir é o que nos leva à frente. Então, não desistam e sejam sempre muito bem-vindas nas nossas carreiras da segurança pública. Que bacana. Ótimo. Eu achei uma afirmação bem importante que tu mencionou, assim, em relação aos policiais não vêm de Marte. E a gente comentou também em relação à ocupação dos espaços públicos pelas mulheres, especificamente a política. Eu pessoalmente acredito que o meio político é para todo mundo. É para as mulheres, para os homens, é para os policiais, é para os advogados, é para os padres, para os pastores, seja quem for que componha a sociedade deve estar presente. E quando estava lá de presidente da ASDEP, eu estava começando a vida associativa entrando nas UFBM como jurídico. E a gente tem uma interlocução sempre muito grande com o parlamento, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal, e a gente teve durante muito tempo muita dificuldade de trânsito em Brasília. Bom, a gente teve já a delegada chefe de polícia, né? Uma mulher, delegada deputada estadual. Eu sonho com uma delegada deputada federal.
Tá? Eu não sei, posso continuar mantendo esse sonho, tu acha? Agora o Major botou no compromisso aqui. Querido, muito obrigada. É um sonho, é uma provocação, obviamente, sem resposta, né? Porque a gente sabe que como é dinâmico o campo político, né? O campo político e eu sempre digo, eu acho que eu sempre tive muita cautela nas minhas decisões. Eu uso uma expressão que eu sei a altura dos meus tamancos. E a altura dos meus tamancos, dependendo, né, dos momentos. E sim, eu poderei estar lá, né? Quem sabe um dia. Mas eu recém comecei. Né? Eu já estou me colocando como pré-candidata a deputada estadual novamente, né? Para depois tentar, de repente, algo federal. Porque a gente precisa aprender muito sobre política. Política, ela não é algo que se aprende em um único mandato, que é o que eu... Na verdade, eu tenho 2 anos e meio até agora, né, como deputada. Mas, realmente, as nossas grandes pautas da segurança pública são decididas muito por Brasília, né? Então, eu preciso, quem sabe, chegarei lá um dia, né? Acho que pode ser uma das minhas missões. Tá no radar, Major. Tá no radar. Manter o sonho, então. Tá no radar, porque eu também, assim, eu também fui muitas vezes a Brasília e lá se tomam, né, as grandes decisões. E Brasília parece que cada vez está mais complicado e a gente precisa realmente estar representado. Então, tá no radar, mas eu sou muito cautelosa. Eu tenho cautela, né, em todos os meus passos, em todas as minhas decisões. A gente tem decisões partidárias também, que nesse momento, talvez, se estivesse numa situação completamente confortável e a gente precisa de um partido político, isso para mim foi a coisa mais difícil, porque eu nunca fui filiada a nenhum partido político. E o dia que eu saí da chefia e tive que escolher um partido político, gente, foi a noite que eu não dormi. Eu disse que eu nunca dormi em função de operações policiais, eu nunca perdi o sono por causa disso, mas naquela noite... É responsabilidade. Tem uma responsabilidade de tu escolher um universo político, né? E vários partidos políticos me convidaram, foram 8 na época que me convidaram, então escolher um partido político para mim foi algo difícil. E agora eu tô vivendo isso de novo, né? Tendo que definir. Então, com essa instabilidade, assim, eu disse, bom, vamos lá, de novo, a Nadine centrada, definida, sem ser um personagem, porque como eu digo pra vocês, eu não consigo, eu sou muito verdadeira, eu me jogo, né? O que eu digo aqui, eu digo nas minhas redes, eu digo com as pessoas, porque eu sou assim, eu sou peito aberto, né? E às vezes na política a gente tem que ser um pouco mais, mas eu sou assim, eu vou continuar assim, né? Eu não vou mudar, então muita cautela. Tá no radar, mas acho que não é para um próximo. Se tudo der certo na próxima, a gente... Vou manter meu sonho, então. Muito obrigada, Major. Obrigada. Vamos, né? Agradeço a atenção e o carinho, a disponibilidade de vir conversar conosco. Desejo sucesso, seja em qual for o rumo que venha a tomar no futuro. Conte sempre conosco. E eu agradeço especialmente a todo mundo que nos assistiu até aqui. Até o próximo Conexão SBM. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada e vida longa a esse grande programa. Contem sempre comigo. Obrigada pela paciência aí de todos.